Então hoje nós vamos colocar essa nova configuração na nossa aplicação, um redimensionamento de forma manual ou automática. Fala galera, seja bem-vindo ao canal e nesta aula nós vamos dar continuidade à aula passada aqui. Hoje nós vamos liberar aqui para o usuário para ele estar informando aqui o redimensionamento da imagem de forma automática, tá? Na aula passada nós fizemos só a parte manual, onde o usuário só informava aqui a altura e a largura da imagem que ele queria redimensionar. Agora o usuário vai poder selecionar para que o sistema redimensiona a imagem proporcionalmente de forma automática. Só para a gente testar, o que vai acontecer quando o usuário seleciona uma imagem aqui qualquer e ele seleciona aqui de forma automática, basicamente ele gera a imagem, ele colocou uma imagem automaticamente com uma proporção que a gente pré-definiu no nosso código. E quando ele deixa aqui a opção manual, eu vou colocar a mesma imagem, por exemplo, vou colocar aqui 200 por 200, você vai observar que ela vai permanecer com a resolução que o usuário informou na nossa aplicação. Quando ele informa a opção automática, ele vai fazer com que o sistema calcule a proporção automática dentro da nossa aplicação. Então, bora fazer isso agora. Mas antes, galera, eu quero pedir para você seguir aqui o nosso canal e também aproveita para seguir o nosso Instagram, @programadorespartano, que a gente está colocando bastante conteúdo lá. Então, bora para o projeto aqui. Estou com o projeto aberto aqui da aula passada. Eu vou clicar aqui no nosso index.php. Bom, e a gente vai começar trabalhando aqui dentro do nosso form. Vamos colocar a nossa configuração de redimensionamento aqui. Vamos já copiar essa nossa classe aqui. E dentro dela já vamos colocar um call também, como no formato de baixo. E aqui dentro a gente vai adicionar os nossos novos itens. Nós podemos colocar uma label aqui, ó. Já vamos copiar aqui, ó, essa label. Vamos colocar aqui também. Vamos chamar aqui de redimensionamento, como que a gente colocou lá. Eu já vou colocar aqui um espaçamento aqui. E aqui embaixo eu vou estar utilizando já código pronto do Bootstrap. E como que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso Bootstrap. Você vai acessar aqui, ó, a opção lá, Bootstrap. O link está aqui na descrição. Você vai aqui em documentos, componentes e navega até o item form. Dentro de form você navega aqui, ó, em inline. Dentro de inline você vai ver que vai ter várias opções de checkbox para você estar utilizando nos seus projetos, tá? Tem essa opção que você pode selecionar item, um item ou mais itens, e tem essa opção aqui que você pode selecionar um item ou outro, né? Que a gente chama aqui de rádio, tá? Então eu utilizei essa opção. Eu copiei basicamente esse código aqui, ó, e aqui no projeto vamos colar ele aqui. Beleza. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar renomeando aqui, em vez de vamos colocar aqui manual e aqui automático. Já vamos aproveitar aqui, como a gente vai ter que utilizar JavaScript, eu já vou aproveitar e já deixar o nosso name dentro dele, tá? Aqui, ó, dentro desse name, vamos renomear para item, para a gente saber que isto é um item que a gente vai fazer com que o usuário selecione um ou outro, tá bom? Então, o mesmo nome vai ter que ser igual, porque se o usuário clicar em manual, então a opção checada que nós devemos pegar lá no JavaScript vai ter que ser esse item aqui. Caso contrário, se for esse item, ele vai pegar o nosso outro rádio automático. Vamos já colocar um value também dentro deles aqui, option 1 e option 2. Vamos renomear aqui, vamos colocar de um value de manual, vamos deixar M e no caso automático vamos deixar um A, tá? Então nosso valor aqui é de M de manual e o nosso valor aqui A de automático. Se eu atualizar o nosso projeto antigo, observa que ele não está aqui, eu vou atualizar. Pronto, já apareceu aqui. Ó, ele deu um espaço aqui, vamos ver por quê. Vou tirar esse margin button aqui, para não ficar com um espaço muito longo. Vou atualizar. Pronto, ficou uma altura legal. Então, tá vendo que se a gente atualizar a página, nenhum dos dois estão selecionados. Como que a gente faz para que ele esteja selecionado? A gente apenas coloca aqui um atributo check para estar informando que esse campo vai estar checado, tá? Basicamente a gente vem aqui e coloca aqui, ó, check. Beleza? Pronto, olha lá, atualizei. Agora, como default, o nosso redimensionamento já vai vir selecionado de forma manual. Vamos agora no JavaScript fazer com que quando o usuário clicar em automático, ele desabilita os campos largura e altura. Já vamos criar aqui um novo arquivo de script. Vamos criar aqui, ó, vamos chamar de script.js. Eu já vou copiar ele, dar um enter. Beleza, já vou salvar. E aqui embaixo no nosso index também, vamos vir aqui embaixo, ó, antes do nosso finalização do nosso body, vamos chamar esse nosso script. Então a gente dá aqui o script, src, e o nome do nosso script que a gente criou. Se estivesse na sua pastinha, você coloca aí o nome da pasta, barra, e o nome do script. Vamos criar aqui uma função chamada verifica rádio, para a gente verificar qual item está checado. Então vamos colocar aqui um function, e para a gente chamar ela, a gente volta aqui no nosso index, e aqui dentro do nosso checkout aqui, na frente do nosso value aqui, pode ser
pode ser aqui na frente do nosso while, a gente vai colocar aqui um onClick. Quando o usuário clicar, ele vai chamar a nossa função. Então vamos lá. E aqui a gente passa o nome da nossa função. Eu vou copiar e colar também na opção de baixo. Beleza, então toda vez que o usuário clicar nela, ele vai chamar a nossa função JavaScript. Vamos pegar o nosso input chamado item, tá? E como que a gente faz isso? Eu já vou copiar o item aqui. A gente utiliza um comando JavaScript chamado getElementByName, porque a gente vai pegar o nosso elemento através do nome dele. Como que a gente faz? A gente vem aqui, vamos criar uma variável do tipo let. Vamos colocar aqui check, para a gente saber qual que vai ser o item que vai estar checado. A gente vai colocar aqui, ó, document.getElementByName, porque a gente quer pegar o elemento lá do nosso HTML pelo nome dele, e a gente coloca o nome do nosso elemento aqui. Já vamos aproveitar também e já vamos criar as variáveis de largura, que a gente vai pegar o nosso elemento largura, tá? Só que nesse caso vamos pegar o nosso elemento através do nosso ID. Aí a gente vem aqui, ó, a largura, a gente pode pegar pelo nome, mas a gente vai colocar pelo ID. Vamos colocar um ID aqui, vamos colocar largura. Pelo name você vai precisar fazer outras coisas e vai demorar um pouquinho mais. Se você utilizar o ID, vai ser mais rápido. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar com o mesmo nome, ID, altura, tá bom? Então vamos vir aqui, ó, nossa largura vai acessar pelo document.getElementById. Nesse momento a gente vai ter que pegar pelo ID, então é getElementById, que a gente quer pegar pelo ID do nosso elemento. E qual que é o nome dele? O nosso elemento chama largura, tá? Vamos já copiar aqui e pegar o nosso elemento altura. Então quando a gente coloca aqui, ó, by ID, a gente está pegando o nosso elemento através dessa tag aqui, tá? E quando a gente coloca aqui getElementByName, a gente está pegando o nosso elemento através do nome dele, beleza? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui um form. Vamos colocar uma variável aqui let i. Vamos falar que essa variável i vai iniciar com 0. Depois o nosso i menor que quem. Aqui vamos tá errado aqui, vamos colocar check. Tá? De check, qual que vai ser o item checado. Vamos colocar basicamente de item aqui também. Vamos falar que o nosso... Vamos colocar de item aqui, tá? Vamos falar que o nosso item... E quem que é o nosso item? É esse nosso input aqui, tá? Esses dois inputs é o nosso item, que é através do nome dele. Então a gente vai ter que ler qual item está selecionado, né? Então a gente vai ter que dar um item.length, que a gente vai ler os dois itens, ponto e vírgula. Vamos colocar aqui i++. Beleza. Depois que ele acessar, a gente vai fazer uma condicional aqui. Vamos percorrer cada item. Então vamos colocar aqui se o nosso item, a opção i.checked, se a opção 0 estiver checado, se ele estiver checado, ou seja, for igual a verdadeiro, e o nosso check aqui, o nosso item, dentro do nosso i inicial, que é o nosso 0 ainda, ponto value dele for igual a A, então ele vai fazer isso daqui. Se caso o usuário selecionar esse item automático aqui, então nós temos que desabilitar o nosso input largura e altura. Se caso ele clicar em manual, ou seja, se for o valor dele vier M, então ele vai ter que habilitar o nosso input largura e o nosso input altura. Então se ele clicou em algum daqueles itens e um daqueles itens for igual a A, ou seja, automático, então nós vamos ter que desabilitar o nosso input largura, tá? Então como a gente já pegou a nossa largura aqui, a gente coloca aqui largura.disable. Aí nós vamos falar que o nosso disable vai estar igual a verdadeiro, ou seja, ele vai estar ativo. Já vou colocar também para a nossa altura. Então a nossa altura vai estar desabilitada. Ó, eu vou salvar e executar para a gente ver o que está acontecendo. Quando eu clicar em automático, observa aqui, ó, os nossos campos foram desabilitados. Então quando o usuário clicar aqui agora em manual, esses campos agora têm que ser ativados novamente. Então basicamente a gente vai colocar aqui. Caso contrário, a gente vai desativar. Então a gente copia aqui e coloca false para todo mundo. Então se a gente clicar aqui agora, já vai estar funcionando o nosso radio button de forma automática e manual. Vamos aproveitar aqui, galera, ó, vamos já colocar os nossos campos aqui, largura e altura, com o item required, ou seja, para fazer com que o usuário seja obrigado a preencher, caso a opção selecionada for igual a manual, ele seja obrigado a preencher. Então, quando o usuário apertar aqui em executar redimensionamento, ele vai lá para o nosso arquivo processar.php. Então vamos abrir aqui o processar.php, que a gente fez na aula passada, e a gente vai precisar dar uma boa modificada aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, como agora o usuário vai estar mandando informações de forma manual ou automática, então esse input largura aqui não vai existir se ele tiver de forma automática, né?
Então nós vamos ter que dar uma modificação aqui. Vamos já apagar essas opções aqui. Eu vou recortar essas opções. Eu já copiei ela aqui, ó. Vou jogar só aqui embaixo para depois eu copiar ela de novo, tá? O que eu vou fazer aqui? A gente vai precisar colocar nossas variáveis. Eu já vou deixar organizado aqui de ordem conforme está vindo o nosso formulário. Primeiro chega o nosso anexo, que a gente verificou se ele existe aqui, tá? Depois a gente vai colocar ó, um novo item que está chegando, que é o item. Vamos colocar aqui, ó, post. Ou seja, esse item que a gente definiu é esse daqui, ó, item, tá bom? Ele é um input do tipo rádio que tem o nome dele de item, tá? Eles são dois inputs com o mesmo nome, esse e esse outro aqui, tá? Então a gente está pegando ele, que é que o usuário está selecionando, e já vamos pegar a nossa largura aqui, vamos deixar ele como vazio, porque agora o usuário, se tiver na opção automática, não vai poder vir nada, então vou deixar como largura, e a nossa altura também. Tá? E agora vamos fazer uma verificação aqui. Eu já vou aproveitar e já vou tirar também isso daqui. Eu vou recortar. Eu vou deixar aqui embaixo também para depois eu reaproveitar. O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar uma condicional para verificar o nosso item. Então, se o nosso item for igual a manual, tá? Vamos falar assim, se ele for igual a manual, se ele tiver selecionado a opção manual, então a gente vai ter que utilizar essa condicional que a gente fez lá na aula passada. A gente vai colocar aqui. A gente vai verificar se os itens estão vindo do campo largura e altura. Então vamos colocar aqui, ó, se o nosso post largura e altura existirem, ele vai fazer esse bloco de comando. O que vai acontecer? Então a nossa largura e altura vai ser isso daqui. Beleza, então se agora o item estiver selecionado de forma manual, então ele vai ler a nossa nova largura e vai guardar nessas variáveis que a gente deixou vazio aqui em cima e vai preencher o novo valor que o usuário preencheu. Depois ele vai retornar para a gente esses nossos itens, a nossa largura, a nossa altura, o nosso anexo e já vamos passar mais um parâmetro aqui chamado item que a gente colocou aqui a mais. Então aqui já vai estar tudo certo. Agora a gente vai ter que ir lá dentro do nosso método processar e fazer essa nova configuração aqui agora. Vamos abrir aqui então o nosso algoritmo Classic. Basicamente então a gente vai começar aqui recebendo o nosso novo item. Então já vou copiar ela aqui e colar ela aqui no final. E aqui vai ser a grande mudança do nosso projeto. Se o nosso item for igual a manual, vou até escrever aqui, ó, comentar para a gente saber aqui. Tá? Caso o usuário clique em manual, ele vai ter que executar esse bloco de comando aqui. Ele vai copiar isso daqui que a gente fez na aula passada e vai entrar aqui dentro. Beleza? Ele vai pegar a altura e a largura que o usuário informou para a gente. Caso contrário, se caso isso daqui não for igual a manual, for igual a automático, né? Ou seja, se isso daqui não for verdadeiro, então vai cair nessa outra condicional que, consequentemente, já é o automático, né? Já vou até comentar aqui. E aqui, galera, agora quando o usuário clicar na opção automático, ele vai fazer a mesma coisa aqui, porém a gente vai ter que deixar pré-definido uns padrões de largura e altura. A gente pode deixar aqui, por exemplo, a largura máxima pode ser até 600 e a altura também 600. Isso não quer dizer que nossa imagem vai ser quadrada, aqui vai ser só um parâmetro de configuração, tá? Vamos criar uma variável chamada ratio para a gente fazer o cálculo. Esse cálculo você pode procurar aí na internet para você ver como fazer o redimensionamento de uma imagem. Qual que é o cálculo matemático? Como que eu já peguei, eu vi que o cálculo é só você pegar a largura e dividir pela altura. Aí você vai achar esse ratio aí, tá bom? Então, com isso, a gente pega aqui a largura atual e divide pela nossa altura atual. Vou dar um exit bem nesse ponto e vou imprimir esse valor só para a gente verificar ele em tela. Então, se eu atualizar a nossa página, vou procurar essa imagem, eu vou deixar de forma automática e vou executar. Ó, esse foi o novo valor do nosso ratio calculado, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Você vai ter que fazer uma condicional e calcular aí. Basicamente vai ser isso. Você vai ter que estar utilizando aqui a largura nova dividido pela altura nova e vai verificar se esse valor vai ser maior que esse rádio calculado aí, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Então nossa largura nova, vou pegar aqui a nossa largura nova, que é os valores padrões que a gente definiu na nossa aplicação. A gente vai verificar se a nossa largura nova dividido pela nossa altura nova, se ela for maior que o valor do nosso rádio que a gente calculou aqui, então ele vai fazer esse bloco de comando aqui. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a largura nova da nossa imagem. Então, a nossa largura nova agora,
ele vai trocar esse valor de largura nova e vai fazer o seguinte, ele vai fazer a altura vezes, ele vai pegar a nossa altura nova vezes o nosso rádio. Se caso então a largura dividida pela nossa altura for maior que o nosso rádio, então ele vai cair nessa condicional. Se caso esse valor for menor que o nosso rádio, então a nossa altura nova, então nós vamos trocar o valor aqui da nossa altura, vai ser igual a largura nova, valor da nossa largura nova, beleza? Dividido pelo nosso rádio. Então, fechou. Essa aqui então é a nossa condicional matemática, onde você consegue calcular e proporcionar qualquer imagem de forma automática, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, vou carregar primeiro uma manual. Vou pegar a imagem primeiro aqui, ela de forma manual. Vou colocar ela de 800 por 600, a resolução que eu quero que ela seja aí, ó. Ela ficou 800 por 600. Eu vou carregar a mesma imagem agora de forma automática. Vou pegar a mesma imagem e eu vou deixar que o sistema calcule a nova dimensão dela. Quando eu executar, pronto, ela calculou as dimensões dela de 600 por 400, tá bom? E esse 600 aqui, ó, foi o padrão que a gente definiu lá na nossa aplicação. Vou colocar mais uma para a gente testar aqui. Vou pegar essa outra imagem aqui e vou executar. Pronto, olha lá, ele calculou 600 por 401. Ele pegou o tamanho da imagem e reajustou conforme os nossos parâmetros que a gente definiu aqui no nosso código. Então, rodou tudo certo e a nossa aplicação funcionou perfeitamente. E se você quiser aprender mais, eu vou estar deixando aqui no link na descrição o pacote completo Full Stack, onde você vai aprender a criar várias aplicações do zero ao profissional. Aproveite, se você gostou dessa aula e te ajudou, clica no joinha, segue o canal, deixa um comentário aqui pra gente, tá bom? E logo a gente vai subir mais aulas com novos projetos. Até mais. Tchau, tchau.